Mas, na verdade, João sabia muito bem o que estava escrevendo. João sabia muito bem, e a igreja para quem ele escreveu também sabia muito bem. Talvez por isso a gente tenha tanta dificuldade de ler o Apocalipse, por causa dessa linguagem especial, simbólica, que João usa nesse texto. Agora, é importante que você saiba que a palavra Apocalipse, que lá no original é Apocalipsis, tem o sentido não de algo enigmático. Pelo contrário, o significado dessa palavra, você sabe qual é? Tirar o véu. Ou revelar. Imagina a pessoa com o véu, ela tira o véu para que ela se revele quem é. A ideia do Apocalipse é exatamente essa. É tirar o véu, é revelar, não é esconder, não é ocultar, mas é tornar a coisa clara. Ele quer passar uma mensagem para cristãos que estão sendo perseguidos, mortos, que estão sofrendo muito dia a dia, pagando ali com o preço da própria vida, e que estão aflitos e precisando de esperança, de encorajamento. João então escreve esse texto, e é muito interessante que esse ato de revelar é muito claro em todo o texto. Veja, por exemplo, eu aqui nesse ponto queria ler apenas o versículo 1 do capítulo 4, que está ali na tela, quando João diz o seguinte: depois dessas coisas, olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Esse versículo ajuda a gente a entender o que é o Apocalipse. O Apocalipse, gente, nada mais é do que João tendo uma visão a partir da ótica de Deus. João estava ali no meio do fogo cruzado, a igreja estava padecendo, sofrendo, o império dominando, matando, e João de repente tem uma visão e Deus chega para ele e fala assim: João, vem cá, sobe para cá e deixa eu te mostrar o que eu vejo. Não o que você está vendo. Deixa eu te revelar, deixa eu tirar o véu daquilo que está oculto aos seus olhos, para que você possa ver, de fato, o que você não consegue ver aí, na situação que você está. Então é exatamente isso que é o Apocalipse. O Apocalipse, gente, mostra que as coisas não são como parecem ser. E é por isso que ele é tão atual. Ele é atual para a sua vida porque, quando você lê o Apocalipse, Deus está te dizendo assim: olha, as coisas não são como parecem. As coisas não são do jeito que você acha que são. O que você vê é algo, mas o que eu vejo é outro. É outra coisa. Aí a gente pode fazer esse contraste entre o que parece, que é a visão de baixo, daqui, a nossa visão, e o que é de verdade, que é a visão de cima, como Deus vê. No contexto do Apocalipse, o que parece? O que parece é que o imperador Domiciano domina e persegue os cristãos. Só que na visão que João tem do alto, ele vê que por trás do imperador age Satanás, que é no livro do Apocalipse ilustrado como um grande dragão, e os seus agentes, que são ilustrados no livro do Apocalipse como as suas bestas, duas, uma que sai da terra e outra que sai do mar. O que parece é que as orações da igreja, por livramento, por consolo, não são ouvidas. A igreja está numa aflição tremenda. Mas o que é, de fato, é que Deus realmente está ouvindo as orações da sua igreja. E João vai ver isso de uma forma muito clara. O que parece é que Satanás está triunfando. E João tem a visão do alto daquilo que é. Cristo e a sua igreja é que, na verdade, são vencedores. Veja que existe um contraste entre o que parece e o que é. Eu queria hoje fazer esse contraste a partir de um texto do Apocalipse, para você ver isso de uma forma bem clara e aplicar isso na nossa vida. Porque a nossa vida, gente, também muitas vezes é cercada de sofrimento, de luto, de dor, de injustiças, de perseguições. E a gente precisa abrir os olhos e olhar a partir da ótica de cima.
Veja, por exemplo, o que um historiador muito conhecido disse sobre essa realidade dos cristãos no Império Romano. Veja o que, de fato, a história escreveu. Olha só o que esse cara diz. Não existe drama maior no registro humano do que a visão de alguns cristãos desprezados e oprimidos por uma sucessão de imperadores, enfrentando todos os tribunais com uma tenacidade feroz, multiplicando-se silenciosamente, criando ordem enquanto seus inimigos geravam o caos, enfrentando a espada com a palavra, a brutalidade com a esperança, e finalmente derrotando o estado mais forte que a história já conheceu. César e Cristo encontraram-se na arena. E Cristo venceu. É interessante nós termos o olhar crítico da história, porque a história mostra isso. O Império Romano não existe mais. No entanto, os discípulos de Cristo estão espalhados pelo mundo todo. César e Cristo encontraram-se na arena. E embora muitos dos discípulos de Cristo tenham morrido ali, na verdade, Cristo venceu ali na arena. Qual é o propósito desse livro? Para que você possa, quem sabe, até se animar a lê-lo sem medo e sem horror pelo Apocalipse. O Apocalipse foi escrito para revigorar a fé, acender o zelo, firmar os pés, dizer que acima do império existe um Deus que está no controle de tudo. Então, se você está se sentindo vacilante, com a fé meio minguante, apagando, o Apocalipse foi escrito para você. Porque o objetivo dele é revigorar, é trazer um gás novo, é encorajar você a continuar na caminhada. Eu quero usar hoje para a nossa reflexão, dentro dessa parte inicial aqui, que a gente expõe de uma maneira geral o que é o livro, apenas o capítulo 5 do Apocalipse. A gente não vai ter tempo, obviamente, de ler todo o livro, então a gente faz um corte. E eu queria pegar apenas o capítulo 5, para a gente encerrar essa série. E veja só o que ele diz aqui. Se você precisar de alguma Bíblia, a gente tem aqui Bíblias, é só levantar a mão e o Dário vai chegar com uma Bíblia para você ter a Bíblia na mão, tá bom? É só fazer um sinalzinho que o Dário chega aí. É muito fácil achar o Apocalipse, tá? É o último livro da Bíblia. Então, no finalzinho, Apocalipse, capítulo 5, diz o seguinte. Olha a visão de João. Então, vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro, que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou, recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões,
Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Os 4 seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Essa é uma passagem emblemática no livro. É muito importante a gente ter uma visão geral, porque essa passagem nos ajuda a entender o que é o Apocalipse. Esse texto, capítulo 5, começa com uma visão muito interessante, quando ele diz que viu na mão direita daquele que está assentado no trono, e esse que está assentado no trono foi descrito no capítulo 4, o capítulo anterior, essa visão do trono. É uma visão clara da divindade, é uma visão clara do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele está no seu trono. E João, então, numa visão, vê um livro. Não um livro como esse, como nós o temos, mas o livro como era escrito naquela época, que na verdade era um rolo. Um livro em forma de rolo. E o texto diz o que sobre esse livro? 2 coisas. Primeiro, que ele estava escrito como? Por dentro e por fora. Normalmente se escrevia de um lado, do outro você enrolava. Mas esse livro estava escrito dos 2 lados. Por quê? Porque, gente, ao contrário do que nós temos hoje, papel naquela época, na verdade era o papiro, era uma coisa caríssima. Era um artefato dispendioso. Então, quando você queria aproveitar ao máximo cada centímetro de folha, o que você tinha que fazer? Escrever de um lado e escrever do outro. Você tinha que aproveitar o papel. Se ele está dizendo que o livro está escrito de ambos os lados, ele está querendo dizer, em outras palavras, que tem muita coisa nesse livro, que precisou se aproveitar todo o espaço disponível para se escrever nesse livro. E ele também diz, em segundo lugar, que esse livro está como? Selado. Como assim selado? E não apenas selado, mas selado com 7 selos. No mundo antigo, o único documento que era selado com 7 selos era um testamento. Então, um testamento de uma autoridade, ou de um rei, ou de alguém importante, era feito e era selado para que fosse aberto apenas depois que essa pessoa tivesse o quê? Morrido. Então, o selo era ali uma espécie de cera feito com um anel que lacrava, que fechava esse documento. E se ele estava fechado com 7 selos, era porque ele estava bem fechado. Ele estava bem lacrado. Ninguém poderia abrir esse livro. E, gente, é muito interessante a gente fazer essa pergunta. Que livro é esse? Do que é que João está falando? Que livro é esse? Que está escrito por dentro e por fora, e ao mesmo tempo está todo o quê? Fechado, lacrado. É interessante que, nesse momento que ele tem a visão, um anjo grita: quem é digno de abrir esse livro? E o texto diz uma coisa interessante no versículo 5. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Nem sequer para olhar para ele. Veja que o fato deste livro estar fechado causa em João sofrimento. Porque João, de alguma maneira, representando ali a igreja sofredora, necessita que esse livro seja aberto. Isso vai nos ajudar a entender que livro é esse. E esse livro não é aberto por quê? Porque não se encontrou ninguém que fosse o quê, gente?
digno. O texto não diz que porque não se encontrou ninguém que não fosse poderoso o suficiente para abrir o livro. O texto diz que não se achou ninguém que fosse digno. É diferente. Uma maneira da gente entender isso é a gente lembrar de um filme que passou recentemente, e eu digo isso porque minhas filhas são vidradas nesse filme, que é a história do Thor. A história da mitologia nórdica, você já deve ter ouvido falar e visto no cinema talvez, essa figura aqui, né? As meninas ficam toda louquinha quando olham para essa imagem e tal. E o Thor tem um negocinho ali que ele usa, a sua arma qual é? É o martelo. O martelo do Thor. E quando você vê o filme do Thor, você percebe que esse martelo, ele não pode ser usado. Porque o pai do Thor disse que somente uma pessoa que fosse digna poderia usar esse martelo. E o Thor passa uma boa parte da sua vida, quando ele está na sua fase de infantilidade arrogante, achando que é o rei do universo, que manda e desmanda, o martelo não está disponível para ele. E apenas um momento de grande fragilidade, quando ele se dá quase que como morto, é que o martelo chega à sua mão. Quando ele se torna digno. Tanto que tem aqui até aquela história, né? Que ninguém consegue pegar aquele martelo a não ser o Thor, porque ele é o digno para aquilo. A história do livro, gente, é mais ou menos a mesma coisa. Existe um livro. E a pergunta é, que livro é esse? Que ninguém pode pegá-lo, que ninguém pode abri-lo, porque ninguém é digno. Que livro é esse? Alguém chuta? Que livro é esse? Alguns dizem, esse é o livro da vida. Alguns vão dizer, não, esse é o famoso livro da vida, onde estão escritos os nomes daqueles que Deus chamou, escolheu e que são salvos. Outros dizem, não, esse é o livro da história humana, escrito por Deus. Mas, gente, o Apocalipse às vezes nos pega de uma maneira que a resposta mais simples parece ser a mais correta. Não é preciso fazer tanto exercício intelectual, imaginativo, especulativo. Gente, esse livro, de acordo com a própria sequência do livro do Apocalipse, é o livro que revela a salvação do povo de Deus e o fim do seu sofrimento. É o livro que, na verdade, começa a ser desvendado a partir do capítulo 5, e tudo aquilo que está até o capítulo 22 é este livro. Esse livro conta para a igreja o seguinte, olha, o sofrimento de vocês está com os dias contados. Porque eu, que sou o seu Deus, venho ao encontro de vocês. Por que é que João chora tanto? Porque esse livro está fechado. Porque enquanto esse livro está fechado, a igreja está o quê? Sofrendo. Enquanto esse livro está fechado, a igreja está morrendo. A igreja está passando por dificuldades. O luto está batendo a porta da igreja todo dia. A injustiça, uma série de coisas ruins acontecendo. E João está chorando porque as pessoas estão sofrendo. E ele está dizendo, peraí, Senhor, até quando isso vai acontecer? A gente precisa que esse livro seja aberto. Não dá mais para aguentar. Quem é que vai abrir esse livro? E aí então, gente, surge naquele cenário, na visão de João, olha só o que o texto diz no versículo 5. Então, um dos anciãos me disse, não chora, João, não chora. Essa palavra me lembra muito a imagem da sepultura. Quando Maria está ali e ela começa a chorar, porque o seu Senhor o túmulo estava vazio, túmulo aberto, e é interessante que, da mesma maneira que o livro foi lacrado, o texto dos evangelhos diz que a sepultura de Jesus também foi lacrada pelas autoridades, e quando Maria chega ali, o lacre foi violado. O túmulo está vazio, e ela começa a chorar, até que chega alguém para ela e diz o quê? Maria, não chora.
ela estava chorando porque não sabia o que tinha acontecido. E da mesma forma, a gente chora muitas vezes, sabe por causa de quê? Porque a gente não sabe o que está acontecendo. A gente chora porque a gente só tem a visão daqui de baixo. João está tendo a visão de cima. E olha só, esse ancião diz para ele assim: não chora, João. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. A imagem que João mentaliza na cabeça, ele ouve a linguagem de alguém que é o leão da tribo de Judá. E quando você ouve falar num leão, você está ouvindo falar de quê? Você está ouvindo falar do rei da selva. Você está ouvindo falar do animal mais perigoso que existe, do animal mais poderoso que existe. Um animal que mata todos, que tem todos por presas, mas ele por si só não é presa de ninguém. Ele é não sei aí, quem fez biologia me ajuda, é o primeiro ou é o último na cadeia alimentar? É o primeiro, né? Está no topo da cadeia alimentar. É o leão. A imagem do leão é a imagem de força, poder, domínio, soberania. Essa é a imagem do leão. E o ancião diz para João: olha, existe um leão, o leão da tribo de Judá. É a linguagem judaica para descrever o Messias, que João sabia muito bem que era o seu Cristo, o seu mestre. Mas, na verdade, olha o que o texto continua a dizer. Depois, vi um cordeiro, que parecia ter estado morto em pé, no centro do trono. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Existe aqui um contraste. Perceba o contraste. O ancião diz que quem venceu? O leão. Só que quando João vira, o que ele vê na imagem é um leão? O que ele vê? Ele vê um cordeiro. E, gente, parece que não tem duas coisas mais distantes do que um leão e um cordeiro. Se a imagem de um leão fala de força, poder, domínio, soberania, a imagem de um cordeiro fala de quê? Fragilidade, fraqueza, mansidão, tudo isso. Quando João vê, ele vê um cordeiro. E não apenas um cordeiro que parecia ter estado morto. Ou seja, era um cordeiro que estava vivo, mas que tinha cicatrizes de um cordeiro que havia sido o quê? Morto, golpeado. E ele estava em pé no centro do trono, ali na presença. E o Deus Todo-Poderoso dá a ele o livro que estava selado. Gente, isso aqui é de uma riqueza maravilhosa, porque surge no cenário bíblico essa figura que eu chamo de ovelha-leão. Ele é leão e ele é ovelha. Mas como é que pode? Gente, é exatamente isso que é o livro do Apocalipse, e é dessa maneira que nós vamos encerrar essa série. O leão e o cordeiro. O leão está naquilo que João ouve. Veja que em nenhum momento o texto diz que João viu um leão. O ancião disse para João que quem venceu foi o leão. Ele então ouve o leão, mas o que ele vê é o quê? Um cordeiro. O que que isso nos ensina? É que o leão é a imagem de Jesus conforme a voz que vem do céu. No céu, Jesus é um leão. Mas a maneira como ele se manifesta visível na terra foi como leão? Foi como cordeiro. Para Deus, ele é um leão. Mas para nós aqui, ele se mostrou como um cordeiro. E isso é maravilhoso. Sabe por causa de quê? Porque muitas vezes Deus pode olhar para você que é fraco, que é vítima, que passa por uma série de sofrimentos e que muitas vezes passa por situações que você diz assim: eu não sei o que fazer, eu tô totalmente dominado nessa situação. Para o mundo, nós podemos ser
cordeiros diante do matadouro. Mas quando Deus olha para a sua firmeza de fé, Ele vai ver você como um leão. Veja a distinção. O leão, gente, é o que Jesus é. O cordeiro é como ele se parece, é como ele se manifesta. O leão fala do poder absoluto que pertence ao Filho de Deus. O cordeiro fala da fraqueza absoluta do Filho de Deus. O leão é aquele que venceu. E o cordeiro é aquele que morreu. Gente, a cruz é a história onde o leão e o cordeiro estão juntos na mesma pessoa. E o cristão é esse que é junto, o cordeiro e o leão estão juntos. E na verdade, Jesus é digno de pegar o livro e de abrir o livro por uma questão. Porque ele se fez cordeiro. A questão, eu repito, não é o Todo-Poderoso, não é o poder, a capacidade de mostrar o seu poder. A questão é a sua capacidade de se humilhar, a sua disposição de se fazer pequeno, a sua disposição de se fazer servo. Foi exatamente por conta disso que Jesus se tornou digno. A dignidade, gente, não tem a ver com poder e grandiosidade. A dignidade é algo do coração. É alguém que sabe o que é, mas se faz pequeno para servir ao outro. É o que Jesus fez. A dignidade de Jesus está nisso. E aí, então, Jesus é apresentado aqui como o único capaz de pegar o livro e fazer o quê? Ou seja, o fim do sofrimento está em quem? Na esperança que vem de Jesus. Eu ouso dizer que isso aqui é uma visão daquilo que acontece na cruz. A tumba é lacrada, mas Jesus é aquele que rompe o lacre da morte. E ele traz a resposta. O domingo da ressurreição, gente, é exatamente o domingo em que nós celebramos o dia em que o livro foi o quê? Aberto. No dia que aquela tumba foi aberta, é o dia que Jesus, então, ele pode pegar esse livro e pode abrir. E sabe o que acontece quando ele pega esse livro? Olha só o que o texto vai dizer, para a gente concluir. Uma reação em cadeia de adoração. Eu acho isso aqui fabuloso. Porque no versículo 8 até o versículo 10, diz que os 4 seres viventes, que na linguagem apocalíptica é uma representação da natureza de uma forma geral, e os 24 anciãos, que na linguagem apocalíptica é uma representação da igreja, 12 e 12 dá 24, 12 do Antigo Testamento, são as 12 tribos de Israel, 12 no Novo Testamento, os 12 apóstolos, uma representação da igreja, eles adoram. Só que logo depois da adoração desse primeiro grupo, vem a adoração de um segundo grupo. Ele diz, muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Não só a natureza criada e a natureza redimida, que é a representação do primeiro grupo, e está aqui agora todos os anjos, a realidade espiritual, todos eles adorando a esse Cordeiro. E no final, um terceiro grupo, olha só como ele descreve, todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, e tudo o que há no universo se rende a quem? A esse Cordeiro. E é engraçado que, daqui em diante, em nenhum momento mais, Jesus é chamado no Apocalipse de leão. Ele só é chamado de Cordeiro. Porque é isso que predomina. Ele é justamente o Redentor por ser o Cordeiro que pagou o preço. E olha só que coisa interessante essa reação em cadeia. O primeiro cântico, olha o primeiro cântico. O primeiro cântico dos 4 seres viventes e dos 24 anciãos diz o seguinte: Tu és digno. Olha a palavra. Tu és digno. Essa é a grande questão. De receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto. E com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus,
e eles reinarão sobre a terra. Esse é o primeiro cântico de adoração. Um cântico de adoração dos anciãos e dos seres viventes. Aí vem o segundo cântico, que é o cântico de quem? Qual é o segundo cântico? Dos anjos. Olha só o que os anjos vão cantar. De novo, eles vão dizer o quê? Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E aí vem então o terceiro cântico. De quem é o terceiro cântico? De tudo que existe no universo. É o cântico, inclusive, que se canta, sabe aonde? No inferno. O inferno existe, não existe? Bom, na linguagem bíblica, sim. E se aqui está dizendo que toda criatura que existe no universo vai cantar esse cântico então vai dizer o quê? Aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Veja que nesse cântico não se diz que o Cordeiro é digno. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e confessará que Jesus é o Senhor. Mas reconhecer que Ele é digno é algo que está na essência da fé. O diabo não reconhece que Jesus é digno. Ele reconhece que Ele é todo-poderoso e, de fato, Ele vai, no final das contas, receber o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Mas por todo sempre Ele vai ficar com aquele sentimento. Isso foi uma grande injustiça. Porque eu sou digno, não Ele. Por toda a eternidade, Ele vai ficar remoendo, com ressentimento, porque Ele acha que aquilo foi a maior injustiça do universo. Ele não reconhece que o Cordeiro é digno. Veja que apenas a criação e a comunidade criada e redimida é aquela que reconhece que Ele é digno. E os anjos reconhecem que Ele é digno. Mas nem todos reconhecem que Ele é digno. Mas todos vão ter que dobrar os seus joelhos diante do Cordeiro. E aqui, gente, eu gostaria de fazer uma aplicação e terminar com o caráter da adoração que existe no Apocalipse. Porque você poderia pensar o seguinte: nenhum livro poderia falar tanto de adoração, de louvor, como o Apocalipse, porque afinal está falando aqui de gente que sofre, está falando de tristeza, de perseguição. Louvor é uma coisa assim, mais light, né? Mas o que nós temos é o seguinte: um dos livros que mais falam de adoração a Deus é justamente o livro que mais fala sobre sofrimento e injustiça, que é o livro do Apocalipse. Essa, gente, é a adoração que brota da tribulação. E não há uma adoração mais poderosa, mais verdadeira, mais sincera do que a adoração de alguém que está sendo atribulado, que está sendo perseguido, que está sendo injustiçado, e ainda assim dobra os seus joelhos e diz: Senhor, o Senhor é digno. Senhor, o Senhor merece toda a honra, todo louvor. Porque é muito fácil adorar a Deus quando você faz o gol e aí o cara sai lá, bota a camisa, Deus é fiel. É muito fácil você adorar a Deus naquele momento de euforia, quando você é promovido no emprego, e aí você liga para sua esposa e fala: meu bem, Deus é fiel, Deus é pai. Mas a adoração que brota aqui, gente, é aquela adoração no dia em que você recebe a triste notícia que você ficou desempregado. A adoração que brota aqui é no dia em que você recebe a notícia, você está com câncer. É a adoração que brota como Jó, que quando recebeu a notícia da morte dos seus filhos, ali num ato de contrição absoluta, o que ele fez? Ele disse: nu eu saí do ventre da minha mãe, ou seja, eu cheguei a esse mundo sem nada, e eu vou sair desse mundo sem nada também. Eu cheguei sem nada e vou sair sem nada. Bendito
O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Essa oração hoje ela foi mudada. Muitos cristãos hoje fazem essa oração da seguinte maneira: o Senhor deu, Satanás tomou. Devolve de volta o que é meu. Essa é a maneira como muitos vão fazer essa oração hoje. Mas o texto de Jó diz: o Senhor deu, e não foi o diabo que tomou, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é o que, gente? Isso é a adoração que brota da tribulação. É a adoração que brota da cruz. E a gente, como cristão, precisa aprender essa adoração. Não só a adoração do louvorzão, quando está tudo bem, quando está tudo legal, quando a gente está num astral legal, quando a gente está se sentindo psicologicamente bem. Não, gente. A adoração verdadeira é aquela que brota da mais profunda tribulação. E o Apocalipse ensina isso para a gente. A igreja que adora, gente, no Apocalipse, é a igreja que sofre. Ela questiona, ela ora, ela chora, mas ela também adora. E nós precisamos aprender a adorar. Sabe por quê? Porque o Cordeiro está vivo. O Cordeiro não está morto. O Cordeiro, ele tem a aparência de que morreu, porque ele morreu, mas ele ressuscitou. E é baseada na ressurreição do Cordeiro, é que o texto vai dizer, diversas vezes no Apocalipse, digno é o Cordeiro que venceu. Ele fala, digno é o Cordeiro porque morreu, mas ele fala que digno é o Cordeiro que venceu. Ele venceu na morte, e venceu a própria morte. Ele venceu morrendo e venceu superando a morte. E é essa a esperança que a gente tem. Se ele venceu a morte que é o pior que pode acontecer, a gente costuma dizer, o pior que pode acontecer é morrer. Mas nós somos cristãos, temos a esperança. Se você pegar aquele livrinho, o livro dos mártires, e você abrir no início dele, que tem uma parte muito interessante, e tem um outro livro também mais extenso sobre isso, que é muito significativo, quando ele mostra o que está escrito nos epitáfios, nas tumbas de Roma. Não sei se alguém aqui já foi em Roma, já visitou lá aqueles túneis lá, que tem aquelas sepulturas onde eram colocados os cristãos e os pagãos também. E é interessante que ali embaixo tem a ala dos pagãos e tem a ala dos cristãos. E alguém teve a curiosidade de fazer um estudo do que estava escrito nos epitáfios das tumbas dos pagãos e o que estava escrito nos epitáfios das tumbas dos cristãos. E a diferença, gente, é absurda. Porque enquanto um grupo, o texto sempre é alguma coisa assim, ore por mim porque eu estou na mais profunda escuridão. Morreu em desespero e profunda dor. Solitário e abandonado. Todas mensagens desse tipo. No outro lado, as mensagens são: morreu em paz e com Cristo. Triunfou sobre a morte e agora está no seio do Pai. Todas as mensagens são de esperança de um lado e todas as mensagens são de desespero do outro lado. É isso, gente, que o povo da cruz, e a gente termina com essa imagem, que é a última imagem, precisa mostrar. O povo da cruz mostra exatamente isso, que o Cordeiro venceu. Que por mais que a barra esteja pesada, e eu não sei se a barra está pesada para você, pode ser que para alguns aqui a barra esteja pesada. Pesada de diversas formas, na família, no trabalho, enfim, de diversas formas. Mas a pergunta é, como é que alguém que tem a Cristo como aquele que é digno, a ovelha que é o leão, se comporta no meio da tribulação, se comporta no meio do sofrimento? Ele se comporta com esperança, ele se comporta com alegria. E, gente, a adoração não pode ser calada. Porque se a adoração for silenciada, se a adoração da igreja for silenciada no meio da perseguição, então não há mais o que fazer.
A igreja existe nesse mundo para adorar a Deus, para manifestar a grandeza de Deus, para dizer ao mundo, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A igreja está no mundo para dizer, para ser testemunha desse Cordeiro e dizer, olha, o Cordeiro venceu, o Cordeiro é digno. Você já deve ter passado por situações de se sentir indigno. Quantas vezes aqui nós vimos isso? Né? Enquanto aquelas pessoas que tentaram ao longo do mês todo comprar a cruz se sentiam dignas, elas não estavam aptas para carregar a cruz. Mas no momento em que elas se ajoelharam e disseram, eu não sou digno, abriu-se um espaço para que aquele que é digno pudesse colocar essa cruz sobre nós. Então, na verdade, o que fica nessa série é, nós não somos dignos, mas existe alguém que é digno. E esse é o Cordeiro que venceu. E é no nome dele que a gente pode carregar essa cruz, porque pela gente ela é pesada demais. Vamos terminar fazendo uma oração e logo depois a gente vai cantar uma música e participar da Santa Ceia para terminar.